E aí, galera, tudo péssimo? Mais uma vez, né? Mais uma atuação terrível do Fluminense. Fluminense esse que tá à deriva, realmente é uma barca furada, vai ser o título do vídeo, barca furada. O Fluminense, mais uma vez, tropeça no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, não transforma o seu futebol em pontos, o seu futebol em vitórias, até porque não merece. Apesar de que hoje teve todas as oportunidades do mundo, teve muito espaço, teve muita oportunidade para sair vitorioso, mas não quis. Por que o Fluminense não quis? Porque o elenco é fraco, o elenco é mal montado e é um time que muito blasé, o time do Fluminense, cara, um time que não dá vontade de você falar, você não tem conexão com os jogadores, você não tem conexão com a comissão técnica, você não tem você não tem sintonia com mais nada, você não tem sintonia nem com a direção também, o torcedor não vai, me fugiu a memória à cabeça, mas enfim, o Fluminense de novo empata, de novo ameaçado, acho que provavelmente o Bragantino vai acabar passando o Fluminense em algum momento, o próprio Bahia, porque a bolinha que o Fluminense está jogando é a bolinha de nono, 10º colocado. O Fluminense está lá ainda, muito pela gordura que conquistou no início, e pelo baixíssimo nível desse Campeonato Brasileiro, gente. O que é o Campeonato Brasileiro de 2026? O nível está baixíssimo, muito fraco, muito fraco. A gente olha muitos times assim, horríveis, que não jogam nada, vencendo as partidas, ou empatando ou perdendo. Rodada passada, tivemos, se não me engano, 6 empates. Você vê o nível do campeonato, todo mundo uma porcaria, é uma bosta esse campeonato desse ano, tá muito fraco. Provavelmente vai ser celebrado como um dos piores campeonatos brasileiros do século, muito provavelmente. Não consigo lembrar um horroroso nesse nível, assim, muito ruim, muito fraco. Enfim, talvez o 2015 pode ser lembrado como um campeonato horroroso. Enfim, vamos lá pro time do Fluminense. O senhor Luiz Beldia, né, que mais uma vez excluiu a base do banco. Você olha na base, tem o Riquelme, que sequer foi especulado para entrar no jogo. Ele não vai com o Arana para o banco e ele pouco se importa com isso. Ele se lixa, ele tá com foda-se e não bota o Wagner no banco. Fez uma partida ok contra o Nova Iguaçu, ele ficou desesperado e já tirou ele contra o Bahia no outro amistoso. Então, esse é o treinador que a gente tem. E é isso que a gente quer. Sinceramente, é isso que a gente quer. Vendo o que a gente viu em campo, é isso que a gente quer até o final do ano, ou até, quem sabe, numa sequência de trabalho. Eu não quero isso para o meu time, mano. Eu não quero o Luiz Beldia mais. Sinceramente, antes eu via conteúdo, antes as coisas funcionavam. Mas não está funcionando e ele não arruma maneiras para fazer funcionar. Ele mantém o que vem sendo feito. E o que vem sendo feito é ruim, é baixo, é fraco. O que vem sendo feito é ruim. E ele não muda. E ele mantém as mesmas coisas que vem dando errado. Coisas ruins. Então, é o que é, né? O René é um jogador que não entrega absolutamente nada e tentou entregar no final do jogo, já não aguentava mais fisicamente, é um jogador que não aguenta, não tem mais a intensidade do jogo moderno, um jogador que é fraco em qualquer circunstância. O auge do René é um auge de jogador mediano, e um jogador mediano já com a idade avançada é terrível. O outro lado, a outra lateral, o Samuel Xavier. O que é o Samuel Xavier, gente? Terrível! Jogador que sobe pro ataque, pouco soma ofensivamente, hoje em dia não consegue somar mais em nada e não volta. O Bahia teve oportunidade no segundo tempo, mas o Bahia foi incapaz de finalizar as jogadas. O Bahia levou pouquíssimo perigo pro gol do Fábio. O Bahia que deve ter alguma coisa espiritual com o Maracanã e com o Rio de Janeiro, ele não consegue jogar aqui. Enfim, de elogio, acho que o Fábio teve uma bola difícil para ele pegar e ele foi lá e pegou. O Ignacio, na minha visão, não fez uma partida ridícula, apesar de ter errado um passe no primeiro tempo, no segundo tempo me irritou, mas no geral não me irritou. A grande notícia que foi a lesão do Juan Pablo Freitas, ainda bem, finalmente, esse cidadão, a lesão atingiu ele, o desgaste muscular, o preço de jogar todos os jogos bateu na porta dele, mas tem que se destacar, né? É Midjan, é Freitas, é James, é Arana, é o próprio Thiago Silva, que a gente não sabe se ele sentiu ou não, acho que é só Miguel, inventou alguma coisa para sair e para botar o Igor Rabelo, que era para ter sido feito desde o início do jogo, quando o Freitas saiu, era para ter botado o Igor Rabelo e não o Thiago Silva, já que a intenção é poupar, já que o Guga sequer entrou, por exemplo, o Hércules entrou no final, o Savarino não entrou, enfim, em tese o Serna era titular, não é mais, enfim, também não sei, esse treinador, o critério dele é nada, e ele insiste com as mesmas peças, em vez de tentar dar uma variedade, tentar fazer uma diferença,
botar o Riquelme para ver se tem um jogador diferente, botar no meio de campo o menino que jogou bem, e o Fluminense não bota esses jogadores. No Bahia tem o Cauê, se não me engano, o Cauã, não lembro agora. No primeiro turno teve o Del fez merda, mas entra, fez merda. Pô, não tá pronto, pô, não vou botar, não tem confiança, beleza. Mas ele não bota, os jogadores não entram, a gente vê Soteldo jogando nada. A gente vê o Canóbio, o que é o Canóbio hoje em dia, gente. O lance cara a cara, ele podia ter driblado o goleiro. Ele podia ter tentado chutar cruzado, forte, para tirar do goleiro. Ele poderia ter cavado em cima do goleiro. E ele chutou em cima do goleiro do Bahia, o Ronaldo. Terrível, terrível Canóbio, que é um jogador horroroso. E a gente sente uma mínima falta, que é um jogador que tem pulmão, que corre o jogo inteiro, mas ele é horroroso. E apesar dele ser horroroso, ainda conseguiu armar uma boa jogada pela ponta direita no segundo tempo, que calhou numa finalização tosca do Germán Cano. Não só do Germán Cano, o Soteldo finaliza mal, o Cano finaliza mal, a Martinelli finalizou mal, o Hércules, acho que foi o único que finalizou bem, que forçou o goleiro a dar rebote. Mas de resto, ninguém sabe finalizar o time do Fluminense. Quando consegue finalizar, que no outro jogo não fez isso, quando consegue, ou o goleiro encaixa, ou a finalização vai para fora. O Fluminense não tem pontaria. Os jogadores são ruins, né? Isso é um fato. Vamos seguir. Martinelli, eu acho que é uma partida mediana, não comprometeu, não errou. Nonato, até gostei, foi um jogador voluntarioso, tentou bastante. Olha, elogiei, tá? Nem pensei que eu fosse fazer isso. Mas o Nonato é um jogador voluntarioso, um jogador que tentou muito, especialmente no final do jogo, roubou muitas bolas. O time do Fluminense conseguiu roubar muitas bolas no final do jogo. Isso é algo de positivo pra gente destacar. O Bahia estava tentando sair nos contra-ataques. Obviamente, uns 2, 3 eles conseguiram, mas erro total. Everton Ribeiro mal demais, matou todos os contra-ataques do Bahia. Michel Araújo também errou todos os contra-ataques do Bahia. Mas o Fluminense com o Hércules, com o Nonato, conseguiu sim ter uma efetividade, gente, no roubo de bola, mas falta qualidade. O Lúcio Acosta saiu, o Savarino está numa fase terrível, talvez seja daí para pior, que é como quase todo jogador que o Fluminense vem, né? O Fluminense não consegue contratar jogadores no auge, é muito difícil, o Fluminense não consegue. Ele sempre tem que contratar jogador em declínio, entendeu? É difícil o Fluminense contratar no auge, ou é uma cagada ou outra, tipo assim, o Samuel Xavier jogou bem 2 anos, olha o Cano jogando bem 2 anos sem joelho, entendeu? É muito difícil, o Fluminense contrata o Arias, sei lá, no auge. Nem no auge, né? Foi antes. O Fluminense tem dificuldade absurda de contratar jogadores no auge. Enfim, seguiu o Lúcio Acosta, um pouco mais. Rendeu um pouco mais, mas também não estou gostando. Tá faltando o Lúcio que chegava mais, que finalizava mais, que entrava dentro da área, que era mais insinuante, não tô vendo. E agora, Soteldo também, água de salsicha, total. Se for para ter Soteldo, eu prefiro o Riquelme. E agora falar do Hulk, né? Mais uma vez. Quantas vezes, para virar senso comum, né? Eu vou ter que falar para as pessoas entenderem que o Hulk acabou. Já faz 2 anos que o Hulk não produz nada em termos de futebol. É muito no que se diz respeito à falta e a pênalti. Apesar dele não ser um bom cobrador, né? Isso é um fato. Mas faltas e pênaltis. O Hulk tem uma dificuldade extrema de participar do jogo sendo útil. Dificuldade extrema de associação, dificuldade extrema de drible, dificuldade extrema de se livrar de jogadas em espaço curto. O Hulk é isso aí. É um jogador que teve uma oportunidade de ouro no primeiro tempo e mais uma vez ele chuta para fora. E mais uma vez ele é incapaz de fazer o gol, como já mostrou desde o primeiro minuto com a camisa do Fluminense no jogo lá contra o Nova Iguaçu no amistoso. Se mostrou um jogador totalmente descartável, por isso que o Atlético Mineiro teve aquela pompa toda, não, vou segurar, quero não sei o que lá, depois que viu que não tinha a menor condição do atleta Hulk performar, eles foram lá e vai Hulk, tchau, a gente não te quer, você não me quer, então tchau. E o otário da vez, o senhor Mário Bittencourt, né? Que figura o Mário Bittencourt, né? O senhor Mário Bittencourt, camisa do Hulk, me lembrou o Wellington Paulista, né? Provavelmente quando o Hulk fizer um gol, um a cada 30 jogos, ele vai lá, o Mário Bittencourt desce, o Hulk vem, abraço, e meu compadre, você me trouxe, ridículo, patético. Enfim, capaz do Castilho não ter perdido esse gol. Enfim. Fala do segundo tempo, dá para elogiar, o Fluminense teve mais volume de jogo, mas como eu falei, incapacidade nas finalizações. O Fluminense trabalhou muito pela direita, aboliu o René pela esquerda, graças a Deus, o René é um jogador que não serve pra porcaria nenhuma ofensivamente, defensivamente, é que hoje ele não comprometeu tanto, mas eu acho que o René ele compromete defensivamente, a gente enxerga isso, porque o Guga tá até o final do jogo, geralmente no time titular, e o Guga é um jogador com mais vitalidade, mais pulmão, então acho que os times eles evitam jogar pelo lado do Guga. Como o senhor Samuel Xavier é uma avenida completa, então larga, o Samuel Xavier larga, ele vai atacar e volta quando der, e fica uma avenida ali por aquele lado. Demérito do Bahia, mérito da zaga do Fluminense, o Igor Rabelo e o Ignacio não foram mal nesse quesito. Também achei o Igor Rabelo, pelo menos nesse jogo,
que não me justifica em nada ter Freitas, ter James. Esses caras assim não me justificaram em nada eles entrarem antes do Igor Rabelo, o que veio hoje, que me entregou hoje. Eu tava surtando ano passado, o surto continua, não faz sentido nenhum. Mas que já que tem, precisa usar, né? Então, enfim, vamos lá. O Thiago Silva entrou só pra gente saber se machucou ou não. O Félix saiu machucado pra isso, ele ficou 20 e tantos minutos. Entrou Savarino, entrou Germancano, entrou Hércules. E o Hércules deu até dinâmica, até fez a boa finalização. Acho que ele entrou bem no que se diz respeito no segundo tempo para matar os contra-ataques do Bahia, beleza. Savarino mal. E Germancano teve a bola do segundo tempo também no pé. O Canóbio acertou uma grande jogada por um milagre divino. E o Germancano chutou fraco no meio do gol pro Ronaldo encaixar. Não dá mais, né, gente? Não dá mais, mas ele continua jogando pelo Fluminense. Você pode falar que porque o John Kennedy e o Castilho não estão, provavelmente. Mas a questão é, se eles voltam, o Cano vai continuar tendo espaço? Eu acho que sim. Porque o treinador do Fluminense odeia a base do Fluminense. E isso tá me corroendo, tá me batendo aqui. Porque a base do Fluminense pode não estar no melhor momento, o Sub-20 também não. Mas a base vai entregar algo melhor do que essas porcarias que a gente vê no banco entrando durante os jogos, sendo bem sincero. Mas enfim, o próximo jogo é sábado, a gente não tem tempo de tranquilidade, né? O próximo jogo é sábado, contra o Vasco da Gama. Ida das oitavas? Quartas? Eu acho que é oitavas, enfim, acho que é oitavas. Da Copa do Brasil, pra gente se estressar, pra gente se irritar muito, apesar do Vasco estar numa fase ruim também, a gente tá numa fase ruim também, só que o Vasco ganhou agora, né? O Fluminense não ganha 4 jogos, foram 4 empates e de diversos sintomas, né? Contra o Cruzeiro, escapou no final. Contra o Bragantino, conseguiu no final, mas não jogou porcaria nenhuma. Contra o Grêmio, escapou no final de novo. E hoje, uma nojeira total, uma incompetência. Porque esse time é mal treinado, é mal gerido, é mal escalado, é mal tudo. Gerido na questão de direção, que é péssimo. Enfim, muito pouco otimista, mas quem sabe a gente tá sorrindo, né? Que sorriso não vem. Cadê o sorriso? Não tem sorriso. Esperamos que no sábado contra o Vasco da Gama, ou que está na quarta-feira, não precisa ser só no sábado, pode ser na quarta-feira, o Fluminense avançando do Vasco, que hoje tá difícil demais. Mas então é isso, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Agora foi o áudio, tá? Me falaram que não foi no jogo do Bragantino, acho que agora foi porque está ligadinho aqui. Valeu, galera.